Ó, qual que é a estrutura aqui que a gente tem hoje? Ontem foi esse movimento aqui. A gente estava nessa primeira interação no ponto do diário. O preço veio, fez o sweep. O que a gente estava esperando? O preço estava no fluxo bullish. E depois uma interação do ponto de interesse do diário. Então a gente queria ver o que? Continuidade bullish. E aqui ele efetuou aquele padrão que eu falei ontem. Ele mitiga a extrema, quebra, retesta o ponto de falha e continua o fluxo. Mitiga a extrema, quebra, retesta o ponto de falha e continua o fluxo. Mitiga a extrema e algo aqui falhou. O padrão dele foi quebrado. Então quando ele quebrou aqui, interagiu nessa região que fez falhar esse padrão e com força, aqui foi a entrada. Aí depois o que eu coloquei? Que a gente tinha que esperar o quê? Esperar a reação desse fluxo bearish, ó, aqui, para ver se ele ia continuar interagir nessa região e continuar o fluxo bearish, ou se o preço ia falhar essa região, retestar aqui e continuar esse fluxo bullish. E aqui o que ele fez? Ele falhou, ele sweepou essa região. Por que foi um sweep? Porque ele quebrou, então foi um sweep. Aí ele veio retestando as extremas e agora está com esse fluxo bearish. Mas sem desconsiderar o fluxo bullish que a gente está. Isso aqui é um cenário bullish. E agora a gente está no ponto decisivo aqui do mercado para a gente ver se ele vai pegar essa higher ou se ele vai pegar essa lower. Por quê? Porque o preço está ele está funilando. Ele está vindo daqui, está descendo, mitigando as extremas. E quebrando. E o preço bullish, ele tá nessa crescente. E agora ele interagiu, ó, depois desse sweep. Depois desse sweep ele fez o que? Ele sweepou e quebrou. Ele continuou o fluxo. E agora está interagindo nessa região, nessa última região que fez a interação com essas extremas aqui. E ele fez o sweep e quebrou. Então aqui, mano, é paciência e observar o que o preço vai dizer, mano. Porque a gente viu a reação bullish nessa região e agora a gente tem que observar a reação bearish dessa região. Porque agora a gente espera o que? A gente espera a interação nessa região, ver se o preço vai segurar, continuar o fluxo, mitigar e fazer um ponto de interesse bullish para a gente pegar até esse alvo. Ou se o preço ele vai vir quebrar essa estrutura, interagir na região que fez quebrar e continuar o fluxo até essa região. Então aqui é tudo, mano, a observação que os pontos de interesse vão gerar, não olhar apenas o que o ponto, onde está pontos de interesse, mas o que eles geram. E assim reagir de acordo com o que é mostrado. Olha, aqui a gente vai observando o que? Vai observando os pontos de força que os lados vão criando. E por enquanto, o lado bearish ele está mostrando esses pontos. E aí quando ele quebra, ele tende a retestar o último ponto. E isso observando, se ele vai fazer isso, retestar aqui para pegar mais liquidez aqui embaixo. Que se for, ele vem, mitiga, reage e continua o fluxo. O fluxo sempre tende a continuar até que ele falhe. E quando ele falhar, é o movimento da leg vigente. Porque se ele vem, falha, sweepa e falha essa higher, falha, eu falo que é o que, mano? A falha
é isso que eu acabei de falar, mano. Que o fluxo ele tende a continuar. Ele sempre tende a continuar. Se ele tá assim, ó, ele tende a ficar assim. Até que algo aconteça e ele fale isso. Então essa é a falha. A falha da continuidade. E em qualquer time frame existe essa falha. Mas aí você tem que observar se depois dessa falha o preço não vai fazer só, não é um, para ver se é um sweep de continuidade. Esses são os pontos importantes, ó, quando ele faz o sweep e a quebra. E aqui, ó, reside ponto de interesse, por conta dele já ter feito o evento e quebrado. E é nessa região que a gente está. Não aqui agora, né? Mas aqui também, mano, porque ele fez sweep nessas liquidez, quebrou e segurou. Agora a gente está vendo a continuidade. Aí, qual que é a estrutura que a gente está aqui agora? O fluxo bearish, depois de interagir nessa região, ele continuou, ele não falhou o fluxo. Por quê? Porque ele está mitigando a supply continuando, mitiga, supply continua, mitiga, continua. Então, e a gente espera o quê? A gente espera algo de errado aqui chamar a nossa atenção. O que é o algo de errado? Aqui, ó, ele veio, fez o sweep e quebrou. Se essa região ela falha, então ela pode servir como reteste de continuidade. Por quê? Porque ela, além de, quando ela quebrou, ó, ela fez um sweep. Então aqui, ó, região de continuidade. Mas é claro, olhando aqui isolado, mano. Não olhando se isso aqui vai reverter o fluxo ou não. Mas olhando o evento acontecendo depois, juntamente com esses eventos acontecendo. Para a gente ver o que o preço está mostrando para a gente. E aqui, ó, ele está afunilando. Então a gente não precisa gastar nossas fichas tentando adivinhar para onde ele vai. A gente espera ele falar para onde ele vai. Porque se ele vem, quebra essa região e segura e realinha aqui, então quer dizer que ele vai buscar essa região aqui mais abaixo. Mas se ele vem, sweep essa liquidez, falha o fluxo, interage na extrema, quebra e forma esse fluxo bullish aqui, ó. Então quer dizer que o presente aqui se alinhou com essa estrutura. Então a gente não precisa tentar adivinhar, mano. É só esperar ele falar para onde ele vai. Depois a gente segue o fluxo. Ó, e aqui, primeira falha bearish. Então essa região aqui, ó, deu ênfase ao fluxo bullish. Por quê? Porque ele sweepou e quebrou. E essa região segurou e quebrou. Então, agora a gente tem o alinhamento bullish junto com essa estrutura. Para a gente ver se vai se alinhar com essa estrutura. E como é que a gente vai saber se vai se alinhar? O preço, ele tende a fazer o quê? Se esse fluxo bullish ele confirma, tende a mitigar, continuar e quebrar essa raia. E aqui, após quebrar essa raia, a gente tem que ver se o preço vai criar liquidez, sweepar e continuar. Aí sim é o alinhamento com essa estrutura. Caso não, isso aqui pode servir como um sweep, o preço realinhar, interagir nessa região e continuar o fluxo bearish. Então a gente tem que observar, mas agora já abriu brechas de negociação aqui. Por quê? Porque o fluxo bullish aqui agora tá alinhado. Então, regiões de compra agora até essa raia. Olha, aqui foi a compra. O preço voltou meio forte, mano. Mas aqui a estrutura tá alinhada, mano. Então tem que confiar. Mas só que se essa região, ó, se essa região segurar, então ele pode fazer um sweep mais aqui a fundo nessas liquidez. Então, não é algo certo, né, mano? Mas a gente vê, a gente
arrisca nossas fichas no fluxo que a gente está observando. E essa é a observação do momento. Fluxo de alta, o preço interage nessa região, swipa, segura dessa região e quebra. Então aqui é a região de continuidade. E agora ele está interagindo com essa região. Então, se o fluxo bullish está no comando, essa região tende a falhar. Aqui eu já coloquei o stop no break-even, mano. Porque quando ele pega esse momento, ele tende a continuar. Se ele tende a continuar, retestar aqui, ó, e continuar. Mas se ele falha aqui e vem retestar a extrema, então ela pode servir de liquidez. Então por isso que o meu stop já está no break-even aqui. Ó, eu tirei essa ordem aqui no break-even. Porque ela voltou quase aqui, ficou pouco positivo. E aqui eu vendi. Por quê, mano? Porque o fluxo bearish tá no comando. E quando o preço faz o sweep, segura na extrema e quebra, ele tende a quebrar esse topo aqui também. Só que ele segurou e criou esse fluxo bearish. Então quer dizer que esse evento aqui pode ter sido não tão forte o sweep da liquidez. Então ele pode estar vindo buscando mais liquidez. Por isso eu fiz essa venda a favor dessa loira aqui. Mas olha que o preço pegou essas loiras como liquidez. Quer dizer que o fluxo vai reverter aqui? Eu não sei, mano. Mas a gente tem que observar agora, ó, pontos de falha. Quando ele vier retestar, se ele vai continuar segurando e quebrando. Sweep alguma coisa, e aí esse fluxo tende a continuar. Agora, caso após a mitigação dessa região, o fluxo não segura aqui, aqui também não retesta esse ponto inicial, continua o fluxo, aí é o alinhamento com esse fluxo daqui. E por isso que, mano, tem que estar desapegado da estrutura. O que vai te mostrar o que o preço vai fazer é a reação. Se o preço ele falha você não tem que ficar enviesado ao que você fez. Você tem que estar atento ao que o mercado está mostrando.